Para dar continuidade à criação da nossa peça, vamos inserir 4 recursos, que é o combinar, ou seja, vamos fazer uma operação de combinar corpos, juntando assim o ressalto com o corpo criado anteriormente. Vamos colocar um corte aqui na parte inferior de alívio de massa. Vamos utilizar a ferramenta de domos para a criação de um abaulado e vamos copiar esses recursos para as demais cavidades. Sejam bem-vindos e boa aula. Vamos iniciar usando a ferramenta de combinação de corpos. Notem o seguinte, que quando criamos a nossa peça até o momento, criamos utilizando a opção para a extrusão de não mesclar os resultados. E com isso surgiu uma pasta aqui na nossa árvore de projetos com todos os corpos que foram feitos até o momento. Agora eu quero que isso se torne apenas um corpo. Então eu vou vir aqui no menu Inserir, a opção Recursos, e vou selecionar essa ferramenta aqui, Combinar. Eu tenho algumas opções para o tipo de operação, como subtrair, comum e adicionar. Eu vou usar essa primeira. Porém, se eu quisesse manter apenas a intersecção entre as peças, ou subtrair uma peça da outra, eu utilizaria essas outras opções aqui. Nesse caso, para adicionar, eu devo selecionar aqui no campo, nesse campo aqui, corpos a combinar, todos os corpos que eu tenho na área gráfica. E aí eu posso clicar em OK, e o resultado é a união de tudo isso aqui em um único corpo, fazendo com que aquela pasta onde eu tinha vários corpos criados desapareça da árvore de projetos. Eu vou inserir agora um corte aqui na parte inferior dessa peça como alívio de massa e também para evitar que essa parte plana se torne um empecilho para o apoio da nossa peça. Vou vir aqui na aba Recursos e vou selecionar a ferramenta Corte Extrudado. Vou escolher como referência essa face, vou deixá-la de frente para a tela e vou acrescentar aqui, utilizando a ferramenta de Offset de entidades, uma linha, uma entidade paralela a esse círculo. Vamos ver. Eu vou colocar aqui e vou preencher com o valor de 1,5 milímetros. 1,5 milímetros. E vou clicar no botãozinho aqui na checkbox de inversão para fazer com que esse offset seja feito para dentro. Vou clicar em OK e agora vou fechar o esboço, aceitando. Vou definir o sentido de extrusão para dentro da peça e colocar aqui para a condição final cego com uma profundidade de 2 milímetros. Pronto. Vou clicar em OK e finalizar essa operação. Eu vou deixar agora essa superfície que ficou plana, abaulada, utilizando uma ferramenta bem especial do SolidWorks, que é a ferramenta Domos. Ela não se encontra aqui nessa aba Recursos, porém, se eu vir aqui na aba Inserir, Recursos, eu tenho a opção aqui, Domo. Então eu vou clicar e vejam que uma calota aparece sendo formada com a seleção da face. Eu vou preencher esse campo aqui com 2 milímetros e ele vai me colocar uma distância no ponto máximo aqui de altura dessa calota com 2 milímetros. Vou clicar em OK e ver o resultado. Notem, se eu mudar aqui a visualização e colocar com as linhas tangentes, eu consigo perceber a calota ali. Se estiver difícil de enxergar essa calota, eu posso utilizar esse recurso aqui, vista de seção. Notem agora que você consegue enxergar bem aqui a calota criada. Eu vou utilizar a ferramenta de padrão linear para copiar esses recursos criados para as demais cavidades. Nesse caso, eu vou selecionar como ponto de origem, direção 1, essa linha, e para a direção 2, essa linha. Esboço criado nas aulas anteriores. Vejam, eu vou preencher aqui o valor com 50 milímetros de distância entre centro dos recursos para ambas as direções. E vou selecionar agora os recursos. Em outra ocasião, selecionamos os corpos. Nesse caso, eu quero selecionar os recursos, que é o corte extrudado e também a ferramenta Domo. Vejam, automaticamente aparece uma pré-visualização dos recursos sendo copiados para as demais cavidades. Eu posso, se for o caso, inverter as direções, então você vai observar na sua peça, verificar. Se estiver desse jeito, você vai clicar aqui. E se estiver desse jeito, você vai mudar aqui a direção da criação dos recursos para que satisfaça as posições. Okay? E as quantidades também são 3 e 2 para a direção 1 e direção 2.
Feito isso, e as visualizações, as pré-visualizações estiverem nas posições corretas, podemos clicar em OK. Se você não estiver enxergando as pré-visualizações, pode ser que essa opção aqui, visualização completa ou visualização parcial, não esteja habilitada. Habilite esse item e aí verifique se estão na posição correta e clique em OK. Prontinho. Foi criado um padrão linear na nossa árvore de projetos, copiando os recursos para as demais cavidades. Nessa aula vimos duas ferramentas novas do SolidWorks. Uma é chamada de Domus e a outra a ferramenta de combinar corpos. São ferramentas muito úteis e bem versáteis para trabalhos com o SolidWorks. Nas próximas aulas daremos continuidade à criação da nossa bandeja para ovos. Até lá!